o Watchmen está se dirigindo ao seu final e quem apareceu, mais ou menos apareceu? Dr. Manhattan? Vamos falar sobre isso hoje, entendendo, Watchmen? Antes vamos falar de Ering. A Ering está com a gente lá na CCXP. Tem essa coleção exclusiva. Estamos aqui de Star Wars. Estou de Sea Trooper. E eu, meu BB-8. E olha só, essa não é a única novidade. Você pode entrar agora no link que está aqui na descrição do vídeo para você fazer uma compra na pré-venda que eles estão fazendo para a CCXP exclusiva. Você vai lá, compra e vai direto para a loja para pegar seus produtos. Chiquérrimo, você não pega a fila. Então, ó, você vai lá, compra no site o que você quer e aí você busca, porque é exclusivo da CCXP, você busca lá. Vai ficar, ó, lindíssimo, perfeito, maravilhoso. E outra coisa que eles vão ter também lá na Ering durante a CCXP é a presença do Butcher Billy. Butcher Billy é um artista muito legal, faz umas artes, meu, eu babo na obra desse cara. E ele vai estar lá autografando os posters que ele fez para a coleção do Black Mirror. Então é isso, ó, passa lá na Ering e sai de lá muito bem vestido, como a gente. Olha, mas assim, ó, estamos aqui véspera de CCXP, já sem dormir, e aí o que a gente faz? A gente assiste o Watchmen e fica sem dormir também. Sim. Olha, foi um episódio intrigante. Agora a gente tá na... Primeiro foi só pergunta, e agora a gente tá tendo resposta, com os momentos que você faz assim, o quê? Tem um elefante aí? Mas a gente vai falar... Vamos falar sobre o elefante na sala daqui a pouquinho. Sobre tudo. Ah, você gostou, né? Sobre tudo isso, agora começando pelo começo, o episódio inicia com um documentário sobre o Dr. Manhattan, né? Falando a sua história. E logo depois joga a gente pra onde? Pro Vietnã, onde nós conhecemos a pequena Angela. Vietnã, bonitinha. Já o 51º estado norte-americano. No dia da vitória do Vietnã, né? Eles estão comemorando esse dia como se fosse uma grande coisa. Assim, a gente vê na rua, ela sai da locadora onde ela aluga um filme da Sister Night. Que é um Black Exploitation. Achei maravilhoso como eles amarraram isso. E aí, a gente vê na rua que o Dr. Manhattan é uma entidade, é um deus, né? As pessoas estão fazendo essa referência porque os Estados Unidos só ganhou a guerra do Vietnã por causa do Dr. Manhattan. Só que ele é um deus que, para os americanos, fez muito bem. Exato. Mas, para os Vietcongs, não. Não. Os vietnamitas sofreram, cara, dizimou o país, né, que agora é um estado americano. E é lógico que tem muita gente que não concorda com isso. Não é? Muita gente que perdeu pais, mães, irmãos e tudo mais ali naquele massacre que ele promoveu para ganhar a guerra para os Estados Unidos. E a consequência disso a gente vai ver, né, que a gente tá... Esse trechinho é a história de origem da Sister Night. Então você vê onde ela tirou a identidade de vigilante dela, e aí você vê que ela perdeu os pais por conta disso, assim, porque um homem-bomba atacou ali, tipo, os militares que estavam nesse dia de comemoração e, pô, ela ficou presa no Vietnã, né? Ela vai pra um orfanato, a avó dela aparece, a gente descobre que, tipo, ela e o filho tinham cortado relações, que ele fala pra ela, tipo, então, pessoas mascaradas são ruins, lembrando que ele sabia a identidade do pai dele, que era o Who Justice. Tá tudo interligado. É isso aí, tipo, e ele quer se alistar, ele quer ir pro Vietnã, ele quer ser útil. Mas sem usar máscara. E ele fala, ó, se você... A mãe fala, se você for, você não precisa mais falar comigo. E é isso que ele faz. Até que um dia, ela resolve entrar em contato com ele, manda uma carta pra ele e recebe de volta uma carta dizendo que ele tinha morrido. E daí ela vai lá atrás da neta dela. E aí ela morre. Que é a Angela. Porque a pobre Angela não pode parar de sofrer, entendeu? Ela pede o pai, a mãe, ela tá presa no orfanato no Vietnã, que a dona, a chefe lá só bate nela. Só maltrata, grita o tempo todo. E a gente tem outro ponto, então a gente tem a Sister Night, que ela pega na locadora o assassinato dos pais dela, e o outro ponto de definição do que ela viria a ser é o encontro dela com a policial, porque eles pedem o testemunho dela pra ela dizer, ó, foi esse cara que você viu? Que forneceu a bomba pro cara que foi lá se explodir e tal, e ela confirma. E aí ela pega e fala, eu posso ouvir? Porque ela sabia que eles iam matar ele. Sim. E aí a policial dá o distintivo pra ela, me procura quando você crescer. Então, isso mostra por que ela quis se tornar uma policial. Só um contexto, né, sobre o que era, não o Vietnã, mas o que era o mundo ali nos anos 80. Eu acho que um paralelo muito próximo que dá pra gente fazer é o que acontecia na Inglaterra, por exemplo, né, com o IRA fazendo atentados o tempo todo contra a supremacia inglesa, eles que queriam se
separar da Inglaterra e tudo mais. Então, acho que é um paralelo que dá pra gente fazer. Tipo, eram ações menores de guerrilha e isso mostra exatamente o que era o terrorismo naquela época, né? Não é o que a gente vê, por exemplo, principalmente depois do 11 de setembro e tudo mais. São ações muito maiores. Existiam ações pequenas acontecendo o tempo todo. Tipo, ali era um cara com uma mochilinha e vai em cima dos soldados americanos. Tipo, era guerrilha mesmo, né? É interessante notar que em todas as cenas que a gente vê o Vietnã, a gente vê a figura do Dr. Manhattan de alguma forma. E o título desse episódio, que é uma admiração quase religiosa, que é uma frase da HQ, que é a frase que o Dr. Manhattan fala depois de ter ido pro Vietnã, né? Porque eles ficavam tão horrorizados quanto admirados com a presença dessa figura gigante azul, assim. De sunga ainda, né? Nessa época. Por que ele está de sunga? Pra ser decente, porque ele estava a trabalho, entendeu? E aí mesmo ele sendo um ser que está acima de todos nós, ele fala, não, vou usar uma cuequinha. Isso. Vou usar uma cuequinha. Mas é interessante ver que é isso. A maneira como o ser humano passou a lidar com essa figura que é super poderosa é tratar ela como uma divindade, assim. E é muito legal a gente ver em vários momentos, tipo, alguns cartazes e tal, usando a arte do Dave Gibbons, né? Que ele é o artista da série e é um consultor da série pra isso daí. O Alan Moore já rompeu com isso. Ele falou, não, a minha obra tá aí, tá pronta. Ele brigou de vez e não quero mais saber disso. Mas o Dave Gibbons não. Tá lá participando ativamente. É muito legal você ver a arte dele como uns pôsteres, como uns stand-ins e tal. Pra quem leu o HQ, tipo, isso é um easter egg a mais ali. E por que nós estamos descobrindo a origem da Angela? Porque ela está fazendo uma memodiálise. Sim, porque ela teve uma overdose de nostalgia. Aí no final do episódio anterior, ela acorda lá com a Lady Tripp. E ela está fazendo esse processo que ela tem um negócio no braço dela que estaria ligado ao avô. Mais tarde a gente vai descobrir que é um elefante. Nós vamos falar mais disso em breve, porque What? Mas o que ela tá fazendo? Ela tá passando por essas memórias. Então, as memórias dela, tem um tutorial. É muito legal. Eu amei o tutorial intravenoso. Tipo, a Lady True vai lá, fala que ela tá nesse processo de esquecer e lembrar. É a quinta vez que você me pergunta a mesma coisa. Exato. Passa o tutorial intravenoso lá. O que tá acontecendo com ela? As memórias do Will estão se misturando às memórias dela. Ela não sabe mais quem ela é. É isso. Ela até a Lady True fala, olha, você não pode ver o Will, porque se você ver ele, você não vai saber quem você é. Tipo, onde você termina, onde ele começa, assim. Só que eu acho, assim, o que todas as falas de Lady True e a relação com a nostalgia me leva a crer que faz parte do seu grande plano, assim, porque estão batendo muito nisso. O que a gente descobre nesse episódio também? Que a filha de Lady True não é só filha, é a clone da mãe dela. É uma cena muito legal, porque a Bian, né? Ela tá conversando com a Angela tá meio drogada ainda, tipo, ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, tá lá na cama e tal. E daí a Bian começa a fazer umas perguntas, tal, fazer uns questionamentos, mas o que isso tem a ver com o meu tratamento? Falou, não tem nada a ver, isso aqui é só eu brincando. Ela tá fazendo a minha tese, ela tá fazendo a tese dela. Caramba, você tem 11 anos, você tem a idade do meu filho, ele mal consigo dar um livro pra ele ler, você tá aqui desenvolvendo uma tese e tal. E ela vai questionar justamente a mãe dela, a Lady True, que fala assim, então, é que ela não é bem a minha mãe. Porque ela também fala que ela tem os sonhos, ela retoma aquela história do sonho, isso. E aí a gente entende que ela... E no sonho, desculpa te cortar, e no sonho ela descreve justamente a cena daquela menina correndo da bomba, que é uma das cenas mais icônicas, né, do que aconteceu, da guerra do Vietnã, tipo, uma menina correndo toda queimada e tudo mais. Mas ela fala que eu sou uma senhora idosa e ela sofre muito, ela sente muito sofrimento. E aí o que Lady True está fazendo? Está inserindo as memórias da sua velha mãe no clone dela, porque o clone sem as memórias não é a pessoa. E aí ela quer fazer o pacote completo. Um receptáculo vazio, né? Tipo, você tem que colocar conteúdo ali dentro. Exato. E aí e piora, porque aí a Lady True fala, porque eu queria meus pais aqui comigo, porque eu vou salvar o mundo, afinal, né? Então, quem não queria? E aí ela fala, mas seu pai tá aí? A Angela pergunta, seu pai tá aí? E aí Lady True fala, ele vai chegar? Não. Ainda não. Quem é o pai dessa mulher? Agora então, vamos lá, vai. Vamos chegar já nisso daí. Então a gente tem a mãe e o
pai, a gente tem, acho que duas apostas mais certeiras ali. Uma, o Adrian Veidt, que foi várias vezes pro Vietnã, no pós-guerra e tudo mais. Poderia ser, mas o mais provável é que seja o Dr. Manhattan. Eu acho. E o comediante? Você não sei, acha? acho que não. Porque o que estavam falando é que podia ser aquela história, porque tem um quadrinho, né, que ele mata a menina que tá grávida dele. Sei. Porque ele faz isso na frente do Dr. Manhattan, porque ele fala, olha, um deus não pode salvar todos os humanos. E aí ele pega e mata a menina, uma cena super chocante. Aí a teoria é que o Dr. Manhattan teria salvado essa menina grávida, ou pelo menos a criança, que teria dado origem à Lady True. Eu acho que não, porque a Lady True teve o acompanhamento da mãe dela. Tipo, a mãe dela, inclusive, criou a Lady True quando era só Truzinha, sei lá. Baby True. Baby True. Se desenvolver, virar uma gênia e tudo mais, pra tomar conta do mundo. Inclusive, ela tem um livro da mãe, que é sobre a criação da filha. Tem, na cultura oriental, as mães rígidas, que são as chamadas mães dragão e tudo mais, que é aquela educação rígida e tudo tal. E ela tem um livro que é a mãe elefante. O que é a mãe elefante? Eu fui dar uma pesquisada rapidinho. O que faz uma mãe elefante diferente, sei lá, de outros mamíferos, de outros animais? Cara, ela cuida muito do filho. Tem o lance da memória, né, que é uma... Todo mundo fala por isso, que até é engraçado ter a ligação intravenosa com a Angela lá. Você tá limpando as suas memórias, passando isso pra um ser que é conhecido por ter muitas memórias, guardá-las por muito tempo e tudo mais. Então é uma coisa muito engraçada. O cartão da Lady True, o símbolo, o logo dela é um elefantinho. E aí, o que é essa mãe elefante no final das contas? Tipo, ela é super carinhosa, ela é protetora, ela ensina muitas coisas, ela brinca junto. É uma mãe perfeita. Então eu acho que o comediante não deve ser por causa disso, porque a mãe dela morreu. Mas será que o Dr. Manhattan não consegue salvar? Pode ser, ele é Deus, né? É. E não sei, enfim, a gente não teve nada até agora também sobre o Coruja. Ele era mó... eu acho que não. Acho que o Coruja não é uma carta meio fora do baralho aí nesse ratinho, nesse teste de DNA. Mas por que seria interessante que se fosse o comediante? Porque aí Lady True e Laurie seriam irmãs. É uma loucuragem? Não é uma loucuragem? E Laurie e Angela têm outra relação, porque as duas foram amantes de quem? O que a gente já descobre? Dr. Manhattan. Dr. Manhattan pegador. E aí, a coisa está cada vez mais confusa. Mas o que acontece? Voltando para a linha narrativa aqui. O relógio do milênio está sendo inaugurado. Qual é a relação disso com o plano da Lady True? Ainda está muito nebuloso, mas no discurso dela, ela fala sobre o nostalgia. Então eu imagino, e ela reforça a ideia que o nostalgia não deu certo porque as pessoas ficavam muito apegadas às memórias ruins. Como que o medo fosse o que segurasse elas para elas conseguirem desenvolver o seu verdadeiro potencial. Então isso pode ser uma sacada boa, porque a gente sempre trabalhou o medo como uma forma de salvação da humanidade. Ela vem e ela tira o medo das pessoas. Nossa, eu gostei, eu fiz essa teoria agora mesmo, eu gostei dela. É bom. É, né? Porque justamente é uma antítese ao que é o Watchmen, a HQ. Então. Trabalha no medo. E é uma antítese ao Adrian Veidt. É uma antítese à cavalaria e é legal. Gostei. É bom. Ao mesmo tempo, ela é discípula do Adrian Veidt, mas a gente não entendeu ainda essa relação. Discípula, pode ser filha. Pode também. Pode. Se essa admiração funciona dessa forma, assim, se ela admira o plano, se ela, na verdade, admira com ressalva. Ou admira pra tentar subvertê-lo. Exato. Então a gente não entendeu essa parte ainda, mas estou achando bem interessante. Aí o que mais? Enquanto a Lady True está fazendo seu discurso, a gente segue a Angela, que descobre o quê? Que estava ligado a um elefante. Aí o elefante tanto pode ser, sei lá, tipo, cheirar café na loja de perfume, que é pra limpar a memória, ou Will já se foi e as memórias dele, porque como ela fala que ela absorveu as memórias da mãe pra depois passar pra clone, se as memórias do Will já não estão no elefante, se o elefante não é um meio de você... Um receptáculo. Ou se o elefante tem alguma coisa a ver com a longevidade do Will. É isso, os elefantes também vivem muito tempo. Tem elefantes de mais de 100 anos também, assim como 105 anos do Will. Eu acho que o Will ainda tá vivo, porque assim, a gente tem que pensar mais no tempo que se passou. Não se passaram, acho que, tantos dias ali, porque faltavam 3 dias, né, pra inauguração do relógio. Então, acho que, enfim, seria muito pouco tempo, ele parecia estar bem, fisicamente. Eu acho que ele continua. Porém, o tempo todo ele poderia ser o elefante já, né, e, tipo, isso é tudo uma forma de mexer com a nossa mente, de repente, não sei. Acho que não. Eu acho que era um elefante, eu amei quando eu vi o elefante. E o Will tá lá, em algum lugar, junto com a Lady True, estão tramando alguma outra coisa. Como que eles botaram o elefante dentro do prédio, entendeu?
entendeu? Um elefante porque tinha uma portinha. Não, como Esse que você elefante coloca? nasceu lá? Como que você coloca um elefante dentro de uma geladeira? Você abre a porta e coloca ele lá dentro, não é isso? Já é um cano nisso. Tá bom. Indo pro outro lado, adorei Laurie, que ela está debochadíssima. Tem uma conversa ótima dela com o Pete, que a gente descobre o que aconteceu com o espelho, depois da gente ter visto aquele final no episódio dele, que a cavalaria tava indo, a 7ª cavalaria tava indo lá para atacá-lo. E aí o Pete está lá e vê um monte de gente morta que o espelho conseguiu se livrar daquela galera. Mas o que eu adorei... Ou foi levado, ou foi capturado também, a gente não sabe. Mas o mais provável é que ele conseguiu bater em todo mundo e ali. o interessante é que tava todo mundo com a máscara de Rorschach, menos um. Então ele está levando uma máscara de Rorschach. Pra quê? Ele vai se infiltrar lá nos planos da 7ª cavalaria? Muito provavelmente. O que eu gostei desse diálogo é que o Pete fala, como você tinha dito para mim, dar uma investigada. Lembra que você tinha falado isso? Eu vim aqui investigar porque você falou que achou estranho o espelho entregar a Angela e ele podia estar ligado com a 7ª cavalaria. Aí a Laurie fala, sim, fui eu que te falei isso. Eu lembro como se eu tivesse dito cada uma dessas palavras. Que é tipo um clichê narrativo, né? O cara explicar pra pessoa que sabe o que ele tá falando, pra gente entender. Achei isso muito bom. Aí depois a gente tem o plano da vilã também, porque a Laurie vai confrontar a mulher do Crawford. E aí fica lá falando, e aí a mulher do Crawford, não, mas o plano era o Kim virar presidente, mas aí virou outra coisa. Aí a Angela fica assim... algo muito maior. Como assim? Você já tá falando dela. Aí ela fala, ela que tá sempre um passo à frente, né? Até daquele momento que ela, opa! Ela fala, não era pra eu confessar agora? Nossa! E aí ela vai lá, aperta o botão do alçapão. Alçapão. Nossa, que palavra difícil. Alçapão. Ela fica lá apertando, dá falha. E é isso, tem um momento vilanesco clichê também. É muito, aqueles desenhos dos anos 50, 60. É maravilhoso. E aí a gente vai descobrir o verdadeiro plano do Kim, o verdadeiro plano da 7ª cavalaria. E ela, mais uma vez, bem afrontosa. Ela fala assim, tá bom, esse é o momento que o vilão vem e conta o plano inteiro. E aí ela fala, estou cagando. Você vai contar? Conta, mas eu não me importo. E aí ele fala, você vai se importar, meu amor. E daí o senador Kinney fala que, cara, o plano deles é que ele, homem branco, cansou de ser homem branco. Porque está muito difícil ser um homem branco. Ele perdeu um monte de privilégio que ele tinha, coitadinho. Então... ele quer ficar azul. O plano dele, ele fala, Laurie, ela fala, tô cagando. E aí ele fala, mas você vai se importar, meu amor, porque eu vou chamar o Dr. Manhattan aqui, vou matar ele e vou virar ele. E Lady Trill sabe desse plano, que é mais interessante. Ela sabe, e o plano dela tem a ver com evitar esse plano. Como ela vai fazer isso? Não sei. Não sei se esse é o plano dela pra salvar a humanidade ou se é um plano, é um segundo plano dentro do plano de salvar a humanidade e envolve evitar o plano da 7ª cavalaria, sabe? Você achou Inception complicado, meu amigo? Exato. E aí o que a gente descobre? Tem a cena lá, a Angela tenta escapar e ela para lá no telefone do Dr. Manhattan, vê todas as ligações, o pessoal. E aí a gente fala, né? Olha só então, todas essas mensagens aqui, elas não estão chegando no destino final. O Dr. Manhattan não tá vendo tudo isso, porque ele tá aqui na Terra. Ele tá em Tulsa. E aí, o twist. Que Angela sabia disso o tempo todo. Dissimulada. Você não quer saber, Angela, quem que é? Onde que ele tá? Como que ele tá fazendo? Dissimulada. E quem é? Óbvio que é Kal. Outra referência ao Superman. Sim, Kal-El, entendeu? Kal, o marido de Angela, que só tava lá de paisagem, de gostosão, e a gente ficava, nossa, porque a gente não tá acostumado a ver personagem masculino ser só paisagem. Feminino, tudo bem, né? A gente tá acostumado. Agora eu tava lá questionando, por que esse homem tá aí? E é o menino do Aquaman, é famoso, por que ele não tá fazendo nada? Porque ele é o Dr. Manhattan, caralho. É isso. Aí ela vai lá, dá umas marteladas na testa dele e arranca o átomo fora. E é isso. Acabou e aí assim. Fica a luz azul. E aí o Dr. Manhattan se apaixonou tanto pela Angela que ele pediu pra apagar as memórias dele, pra ele ficar... ele basicamente, assim, não quer lembrar que eu sou Deus, entendeu? Eu tô cansado, assim, dá trabalho, tentei criar vida, dá trabalho, entendeu? E aí o que ele faz? Ele faz uma roupa de carne lá pra ele, bonitão, vira dono de casa, tá satisfeito. E aí a gente vai pro próximo episódio, porque eu tô assim, faltam 2 episódios. Hey, baby. We're in fucking trouble. Tem outro
momento da loucura nesse episódio, que é o julgamento de Adrian Veidt, o julgamento de Ozymandias, que... Ele está lá há 365 dias. Um ano sendo julgado. Um ano sendo julgado pelos clones, os clones revoltosos, tem todo o parecer da promotoria ali, que julga pelos seus atos nefastos, matou amigos vigilantes, matou 3 milhões de pessoas, entendeu? E aí... Não tá nem aí pra eles. Exato, né? Aí no meio disso, a promotora dá uma piscadinha, a gente fala, por que ela dá uma piscadinha pra ele? E aí o guarda florestal afrontoso chama os porcos, porque ele diz que só os porcos são os pares de Adrian Veidt. E nisso, termina com todos eles falando que ele é culpado. Não, mas é a defesa dele antes ainda. Não, ele fala, é verdade, peidão. É isso. Um homem fino. É muito bom que eu vi no aplicativo da HBO, que eles têm um aplicativo de extras. E aí tinha lá um trechinho do roteiro, assim. Aí, tipo, o homem mais inteligente do mundo, o maior peido do mundo, sabe? O melhor peido do mundo, entendeu? Olha, que bonito. Você, Lindelof se divertindo, né? É isso, teve uma piada de peido em Watchmen pra você ver que não é só uma série intelectual. É um episódio de clichês, né? Alguns tirando sarro dele. Verdade, muitos tirando sarro dele, tipo, né? Tirando sarro dos clichês de roteiro e tudo mais, do vilão, com falar o coisa inteiro e tal. Tem até um punzinho ali. Mas a gente termina com esse, tipo, um momento de acusação de um cara que nunca se sentiu culpado pelo que fez. Tem uma microlágrima que corre por seu olho. E nisso a gente faz a transição pra estátua dele, né? A cena vai pra estátua que tem lá no relógio do milênio. E fica o questionamento, ele está morto? Isso é o passado? Ele está... Essas são as memórias dele conservadas em algum lugar? Vai vir um clone dele por aí? Porque dá pra fazer clone de todo mundo. Não, eu ouvi, acho que foi no próprio podcast da HBO. Eles falaram alguma coisa que eu fiquei pensando assim, caramba, será que... Porque é a mesma cena, né, dele congelado já, ele virando estátua. E eu fiquei pensando numa coisa meio Carbonite, sabe? Ele congelado na Carbonite ali. Pensou? Ser. Se ele tá o tempo todo congelado ali? Pode ser. Em alguma coisa parecida com isso? Olha, o que sabemos é que o mandamento é não sairás. E ele tá querendo sair, mas não sei pra onde vai sair isso, onde vai dar isso. É isso. Faltam 2 episódios. Watchmen, maravilhoso, tô amando. Deixa aí nos comentários o que você achou deste episódio, quais são suas teorias, qual é o plano de Lady True? Não sei, deixa aí, vamos teorizar, porque tá acabando essa série, é um presentinho. Pois é, valeu. Semana que a gente volta.